volta com mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou a English Teacher Carol, sou artista e orientadora da Fundac. E para você que está aprendendo inglês, está no nível iniciante, essa aula aqui é para você, ok? Se você está chegando agora, peço que você retorne nas aulas anteriores, que a gente já teve muito conteúdo, gente. E se você está chegando aqui agora, pode ser que você fique um pouco, vamos dizer, perdido, né? Porque nós já estamos caminhando numa velocidade boa aí para terminar esse ano já com o inglês básico completo. E nós estamos falando sobre o verbo to be. Olha, mas o verbo to be, é tão difícil. Não é difícil, nós tivemos uma aula explicativa sobre o verbo to be no tempo presente, na forma interrogativa e na forma negativa, ok? E nós falamos também sobre o verbo to be no tempo passado, pessoal. Vamos lá? I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, isto era, isto estava. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Olha só como é simples o verbo to be no tempo passado. E nós falamos sobre a forma negativa na última aula do verbo to be no passado. Vamos recapitular também. I wasn't, eu não era, eu não estava. You weren't, você não era, você não estava. He wasn't, ele não era, ele não estava. She wasn't, ela não era, ela não estava. It wasn't, isto não era, isto não estava. We weren't, nós não éramos, nós não estávamos. E they weren't, eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Então, nós vimos aí a forma negativa do verbo to be no passado. E hoje, para encerrar essa parte de verbo to be, definitivamente, já aprendemos no presente, agora vamos finalizar o verbo to be no passado, falando sobre a forma interrogativa do verbo to be, ok? Gente, vai funcionar basicamente como no tempo presente. Tanto a forma negativa quanto a forma interrogativa, né? Vocês já viram que é bem parecido, não é? Então, a forma gramatical de montar essa frase vai ser exatamente como no presente. Ou seja, o was ou were vão ficar na frente de tudo. Tem que inverter o to be, ok? Do mesmo jeito que era no presente, para virar pergunta, você inverte o verbo to be, ok? E assim vai ser no tempo passado. Para virar pergunta, o verbo to be no tempo passado, você também vai ter que inverter, ok? Então, vamos lá falar sobre cada um dos pronomes. Vamos começar com I, ok? Como que fica essa pergunta no passado? Por exemplo, eu não era? Eu não estava? Então, o was vai ficar na frente de tudo. Was I? Eu era amiga daquela mulher? Was I friend of that woman? Mulher, né? Falei mulher. Ok? Então, was I, ok? Inverti. A mesma coisa vai ser para você. You. Para you nós usamos o were, tá? Então, eu vou perguntar. Por exemplo, você estava em casa? Você estava em casa? Vou inverter o to be. Were you at home? Were you at home? Were you at home? E se tiver WH, professora, vai funcionar igual no tempo presente? Da mesma forma, tá? Por exemplo, onde você estava ontem? Onde você estava ontem? Where, onde? Were you
você estava, tá invertido porque é uma pergunta, yesterday. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Onde você estava ontem, tá? Então, sempre que for pergunta, inverte o verbo to be. Por exemplo, he was, ele era, ele estava. Quero perguntar, was he? Inverti. Was he? Ele estava em casa? Was he at home? Ele era professor? Was he a teacher? Simples assim. Da mesma forma, vai funcionar pro she e pro it, ok? She was, ela era, ela estava. Vou inverter para virar pergunta. Was she? E aí eu pergunto, ela era sua amiga? Was she your friend? Was she your friend? Tá? Assim vai ser pro it. It was. Isto era. Isto estava. Vou perguntar, vou inverter. Isso estava aqui. Como eu pergunto? Was it here? Was it here yesterday? Was it here yesterday? Isso estava aqui ontem? Ok? E assim vai ser também para as duas últimas pessoas que nós iremos falar, que é o we, né, gente? E they, vocês já estão decorando todos, né? You, he, she, it, we e they. Vamos falar sobre we. We were, nós éramos, nós estávamos, nós éramos amigos, we were friends, ok? Agora eu vou perguntar, tá? Inverte o to be porque é pergunta. Were we friends? Nós éramos amigos? Perguntei. Nós estávamos juntos ontem? Nós estávamos juntos mês passado? Então, were we together yesterday? Were we together last month, last year? Tá? Mês passado, ano passado, ok? Lembrando que no tempo passado nós vamos ter yesterday, bastante yesterday, que é ontem. Last, né? Last week, que é semana passada. O passada, né? Em inglês, last, então last week. Ok? E nós também temos o ago, pessoal. O ago também serve para remeter ao passado, ok? Por exemplo, 1 year ago, um ano atrás, 10 years ago, 10 anos atrás. 1 week ago, uma semana atrás, ok? Então é muito simples. E pra gente finalizar, nós temos o they were, ok? Que na forma interrogativa, como todos os outros, nós iremos apenas inverter e ficará formada a pergunta no passado. Por exemplo, eles estavam em casa ontem? Were they at home yesterday? Eles eram casados? Were they married? Então, de forma bem simples, você consegue ver que quando eu inverto o verbo to be no passado, eu automaticamente transformo em pergunta, assim como era no tempo presente, ok? De forma simples, a gente inverte e vira pergunta, ok? Então ficou, was I? Eu era? Eu estava? Were you? Vocês eram? Vocês estavam? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Isso era? Isso estava? Were we? Nós éramos? Nós estávamos? Were they? Eles ou elas eram? Eles ou elas estavam? Então, basta inverter que a gente transforma em pergunta, ok? Então, sendo assim, nós estamos finalizando toda a parte do verbo to be, tanto no tempo presente como no tempo passado. Espero que você tenha gostado e que você dê continuidade no seu aprendizado nas próximas aulas.